Hoje vamos explorar juntos o capítulo 28 do livro de Provérbios. É um capítulo, assim, cheio de contrastes bem fortes, sabe? Justiça e maldade, sabedoria e tolice. Ele já começa com uma imagem muito impactante. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O que será que causa essa diferença tão fundamental na postura de cada um? É uma abertura muito poderosa, né? Sugere que o problema não é bem a ameaça externa, mas o estado interno da pessoa. A consciência pesada do ímpio parece gerar esse medo constante, tipo uma fuga interna mesmo. Já a integridade do justo, bom, parece ser a fonte dessa coragem de leão. E o capítulo, de fato, não fica só nas ideias abstratas. Ele desce para observações bem práticas, sabe? De como essas escolhas morais acabam impactando a vida pessoal e até a sociedade. A gente vê isso logo no começo, contrastando a bagunça de um país rebelde, com muitos líderes passando rápido, e a ordem que é mantida por quem tem, assim, entendimento. Isso me leva a pensar na questão da liderança, que aparece com bastante força no capítulo. Aquela comparação do governante que oprime os pobres com uma chuva torrencial que não deixa colheita. Nossa, é devastadora. Por que usar justo essa imagem, né, de destruição total da base, da subsistência? E tem também aquela ideia que volta e meia aparece. Quando os maus chegam ao poder, os homens se escondem. O que isso diz sobre o ambiente que se cria? Essa imagem da chuva sem colheita é muito forte, porque um líder, em teoria, deveria promover a vida, né? A prosperidade. A opressão, nesse caso, é vista como algo que inverte totalmente essa função. O poder vira uma força que esteriliza, que destrói a base da sociedade, justamente os mais vulneráveis. E as pessoas se escondendo, bom, isso sugere um clima de medo, de desconfiança tão grande que a vida pública, a interação aberta, simplesmente retrai. E isso conecta direto com aquela outra afirmação crucial. Homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Talvez a raiz da má liderança seja justamente essa incapacidade de compreender a justiça de verdade. Talvez por um foco exagerado no ganho pessoal, no poder para si. O texto até associa a longevidade de um governante a odiar o ganho desonesto. Faz sentido, né? Totalmente. E esse conflito entre, digamos, os valores internos e o sucesso externo aparece muito na questão da riqueza também. Melhor o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Isso parece ir direto contra a ideia de que riqueza é sempre sinal de bênção, né? O capítulo também adverte especificamente contra a usura, que imagino que aqui seja tipo juros exploradores, certo? E diz que essa riqueza acumulada de forma errada acaba indo para quem trata bem os pobres. Como se houvesse um reequilíbrio. Exato. A usura aqui tem essa conotação de exploração financeira mesmo. O capítulo parece defender que existe uma espécie de justiça inerente nas coisas, sabe? Que no longo prazo acaba redirecionando os recursos que foram acumulados de forma injusta. A prosperidade de verdade, aquela que dura, não é só material, ela está ligada à integridade. O homem fiel será ricamente abençoado. E tem um alerta bem claro contra os atalhos, né? A ânsia de enriquecer rápido, o texto diz: quem tem pressa de enriquecer não ficará impune. E até a busca por ilusões, por fantasias, que leva à pobreza. Parece valorizar muito o trabalho consistente, a honestidade, em vez de esquemas rápidos ou ganhos fáceis. Até a imparcialidade entra nisso, né? Com aquela observação de que tem gente que erra feio por muito pouco, por um pedaço de pão. Impressionante. Essa ligação entre o que a gente faz e o que a gente colhe é martelada várias vezes. Quase como uma lei de causa e efeito moral mesmo. Por exemplo, a diferença entre confessar e abandonar os pecados, que traz misericórdia, e esconder os pecados, que impede o êxito. O que será que tem no ato de esconder o erro que trava tanto a vida, segundo essa lógica do provérbio? É uma ótima pergunta. Hum, Talvez o ato de esconder meio que perpetue o problema internamente, sabe? Impede a correção, impede a reconciliação, seja com Deus, consigo mesmo ou com os outros. Isso acaba criando um fardo, uma falta de autenticidade que
que impede o progresso genuíno, o prosperar, no sentido mais amplo da palavra. Confiar só na própria inteligência também é chamado de tolice, né? Enquanto andar em sabedoria traz segurança. E essa sabedoria parece envolver reconhecer os próprios limites e buscar princípios maiores assim. A gente vê o oposto também. Quem abandona a lei acaba elogiando os maus. E o texto chega a dizer que até as orações dessas pessoas são abomináveis. É uma desconexão espiritual total. E as consequências vão além do indivíduo, né? Elas se espalham pela comunidade. Desviar os justos para o mau caminho faz a pessoa cair na própria armadilha que criou. Por outro lado, a generosidade com os pobres evita a falta, mas ignorar quem precisa atrai maldições. Até o trabalho prático, sabe? Lavrar a terra traz fartura, o oposto de ficar perseguindo fantasias. É um tecido social onde as ações individuais têm ecos bem claros. Sem dúvida. O capítulo vai tecendo essa rede onde a integridade, a justiça, o trabalho honesto, o cuidado com os vulneráveis. Tudo isso parece ser o fio que sustenta uma vida e uma sociedade mais estáveis, mais prósperas. Já a perversidade, a ganância, a tolice, a opressão, bom, essas geram instabilidade, medo e, no fim das contas, autodestruição. É o que o texto indica. Então, voltando àquela imagem lá do começo. O justo, corajoso como o leão, e o ímpio, sempre fugindo. Essa coragem toda parece vir dessa coerência interna, dessa confiança nos princípios que o capítulo defende o tempo todo. A integridade seria, então, a verdadeira fonte de segurança e de ousadia na vida. Parece ser essa a conclusão que fica implícita. Sim. E isso nos deixa com uma questão interessante para refletir, né? Especialmente pensando no verso final. Quando os ímpios perecem, os justos florescem. Se a gente junta todas essas lições sobre integridade, trabalho, justiça, generosidade, confiança em algo maior, o que realmente significa para os justos florescerem? Como essa coragem e essa integridade se manifestam e prosperam na prática, no dia a dia, mesmo quando o cenário ao redor não é o ideal, sabe? Como isso funciona nos diferentes contextos sociais e de liderança que a vida apresenta? Fica aí a reflexão.